Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui já chegando na reta final do nosso curso de bioquímica. E agora nós vamos estudar a integração do metabolismo, de tudo que a gente viu até o momento. Por uma questão de didática, né, a gente acaba estudando as vias metabólicas separadamente. Mas a verdade é que elas estão todas entrelaçadas em uma rede de vias metabólicas, compartilhando metabólitos, muitas vezes compartilhando também enzimas. E para entender melhor como que essas vias metabólicas funcionam e interagem, como que elas são reguladas, é preciso entender essas vias dentro de um contexto maior do organismo como um todo. Nos animais, a gente vê compartimentalização do metabolismo, né? A gente vê tecidos e órgãos com funções especializadas. E especialmente os organismos mais complexos, como os seres humanos, cada tecido, cada órgão tem a sua particularidade, a sua função metabólica e, consequentemente, vai ter exigências energéticas e mecanismos de regulação diferentes. E é isso que a gente vai ver nessa aula e na próxima aula. Pessoal, quando a gente pensa no metabolismo celular e coloca isso, vamos dizer assim, no papel, o que a gente vê é esse desenho aqui, né? Uma rede, um mapa de vias metabólicas todas entrelaçadas. Aqui nesse mapa, cada pontinho representa um metabólito, um intermediário metabólico, e cada linha conectando dois pontinhos representa uma reação enzimática. E a gente percebe assim que existem metabólitos centrais, que a gente chama de hubs, porque eles participam de várias. Esse aqui, por exemplo, ele representa um metabólito que participa de várias vias metabólicas, cada via é representada por uma cor. Então, uma alteração nesses metabólitos aqui leva a alterações em várias vias metabólicas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a gente já viu nas aulas passadas que a glicose 6-fosfato ela pode ter diferentes destinos. Ela pode ser utilizada, pode ser completamente oxidada na glicólise para produção de energia na forma de ATP. Ela pode ser utilizada na via das pentoses fosfato para produção de poder redutor na forma de NADPH e de pentose fosfato para produção de nucleotídeos, por exemplo. Ou ela pode ser utilizada para síntese de polissacarídeos mais complexos, como o glicogênio, né, uma celulose. Ou ainda ela pode ser desfosforilada, né, e ser transportada para o sangue e para outros órgãos, né. Mas a glicose ainda pode ser utilizada também para a síntese de outros compostos, né? Ele pode se combinar com proteínas, participar da sinalização, recepção de sinais na membrana plasmática, ela pode se combinar com proteínas para regular proteínas. Existem várias outras funções que a glicose pode assumir. Então, quando uma glicose 6-fosfato é desviada, por exemplo, para a glicólise, é menos glicose 6-fosfato sendo desviada, por exemplo, para a produção de poder redutor na via das pentoses fosfato. Então, quando a célula decide o destino de um metabólito, várias outras vias têm que se ajustar a isso, tá? Então, o metabolismo celular ele é uma rede de várias vias e o tempo todo tem que existir uma homeostase, uma regulação, um ajuste de todas as vias metabólicas, tá? Esse site que eu botei aqui para vocês, tá? Do KEG, é um site, vocês podem entrar lá depois, por curiosidade. Vou guardar esse endereço aí, porque pode ser que muita gente ainda vá usar isso no futuro. É um site onde vocês encontram um mapa metabólico celular, tá? E lá você pode colocar o nome de um metabólito e ele obter todo um mapa de todas as vias que esse metabólito participa, desde a sua biossíntese e a sua degradação, tá? É um mapa interativo online muito interessante. Então, o metabolismo celular e o organismo como um todo, eles existem em um estado estável dinâmico. Então, quando uma glicose 6-fosfato é decidida que ela vai ser utilizada para a produção de energia, todas as outras vias que têm esse mesmo metabólito como intermediário são ajustadas para isso. E no final, o organismo consegue se ajustar a diferentes condições, responder a diferentes condições internas quanto a alterações nas condições externas, sem alterar basicamente a concentração dos seus intermediários metabólicos. Tá? Então, por exemplo, um corredor
né, na linha de disparada. Ali existe uma grande demanda de ATP para os músculos, né? Um exercício intenso para que ele, de repente, do repouso, passe a correr em grande velocidade. Muito ATP vai ser exigido pelos músculos para a contração muscular. E muita energia vai ter que ser fornecida para isso, muitos metabólitos vão ter que ser oxidados para fornecer essa energia. O que significa que outras vias metabólicas vão deixar de ser alimentadas. E no final, o organismo consegue se ajustar àquela grande demanda para o músculo, sem alterar, por exemplo, a concentração geral de ATP e ADP, né, no organismo como um todo. Tá? Então, a célula consegue ajustar o seu metabolismo a grandes perturbações, sem alterar a concentração da maioria das centenas de intermediários metabólicos. Isso é a homeostase metabólica, e esse é o mais interessante, né, que a gente observa no metabolismo celular. Então, como eu disse para vocês, existem alguns metabólitos que são chaves, que são hubs nessa rede metabólica que é o metabolismo celular. Então, por exemplo, quando uma glicose entra no metabolismo, a primeira coisa ela é fosforilada, né? E glicose 6-fosfato. Para ser presa, assim, ela é armazenada dentro da célula, né? Essa glicose 6-fosfato, agora ela pode ter, por exemplo, um desses três destinos. Ela pode se transformar em glicose 1-fosfato, sendo assim marcada para a síntese de glicogênio, ou ela pode ser convertida em frutose 6-fosfato, sendo assim direcionada para a oxidação a piruvato e, por exemplo, ser completamente oxidado para a síntese de ATP. Ou essa glicose 6-fosfato pode ser transformada em 6-fosfogluconato, sendo marcada, direcionada para a via das pentose-fosfato, para a produção de poder redutor e de pentose-fosfato. Então, tem que existir na célula uma fartura desses metabólitos chaves, no caso aqui, por exemplo, da glicose 6-fosfato, e de ATP para fosforilar essa glicose 6-fosfato, por exemplo, tá? Além da glicose 6-fosfato, existem outros metabólitos chaves, tá? E dois desses outros metabólitos que são centrais no metabolismo celular é o piruvato e a acetil-CoA. O piruvato, ele faz uma junção de várias vias metabólicas, tá? Ele está na conexão de várias vias. Então, por exemplo, o piruvato, ele pode entrar na via de fermentação lática para renovação do pool de NAD+, para glicólise e para outras vias metabólicas também, né, que precisam de poder redutor na forma de NAD+. Ele pode ser convertido em alanina, que depois sofre transaminação e vai ser convertido em outros aminoácidos. Ou esse piruvato pode também ser degradado e entrar na gliconeogênese para síntese de mais glicose. Ou ele pode ser oxidado a acetil-CoA, se completamente oxidado até CO2, gerando ATP. Ou ele pode servir como substrato para a síntese de colesterol e corpos cetônicos, assim como pode servir de substrato para a síntese de ácidos graxos. Então, vejam bem, acetil-CoA e piruvato, eles são metabólitos também centrais no metabolismo celular. E se vocês recordam da nossa aula de metabolismo energético, né? Eu mostrei esse mapa para vocês e aqui a gente vê de forma bem clara que a acetil-CoA, ele é um intermediário central, né? Um intermediário comum de várias vias catabólicas e anabólicas. Então, o catabolismo de vários compostos orgânicos, carboidratos, de ácidos graxos, de aminoácidos, convertem no final para a acetil-CoA. E a acetil-CoA é substrato para a síntese de vários outros metabólitos também, de lipídios, de aminoácidos, tá? E é também o substrato para a respiração, produção de energia na forma de ATP. Bom, e outro metabólito central no metabolismo é o ATP, né? Diversas reações enzimáticas dependem da energia, né, do ATP. E não é à toa que os organismos evoluíram sob intensa pressão para desenvolver mecanismos reguladores que mantenham o suprimento e uma concentração de ATP constantes. E mais sensível, né, mais preciso do que a concentração de ATP é a concentração de AMP.
O ATP, ele é hidrolisado formando ADP e fósforo inorgânico. E o ADP depois é hidrolisado de novo pela adenilato-cinase, formando AMP. E as concentrações de AMP são muito mais baixas do que a concentração de ATP. Então, qualquer oscilaçãozinha na concentração de AMP, a célula consegue perceber. E a enzima mais sensível a essa alteração na concentração de AMP é a proteína sinase, que a gente chama proteína sinase, é ativada por AMP. Qualquer alteraçãozinha, tá? Essa enzima responde fosforilando outras enzimas e dessa forma regulando a atividade de outras enzimas do metabolismo. Então a célula consegue perceber a disponibilidade de ATP, não só pelas concentrações de ATP e ADP, mas também pelas concentrações de AMP, que participa de um mecanismo de regulação muito sensível que regula diversas enzimas no metabolismo, através da enzima proteína sinase, ativada por AMP. Bom, então, uma das formas de regular o metabolismo é através da regulação enzimática. A gente já viu isso nas primeiras aulas do curso, na aula de enzimas, mas vamos recapitular aqui. As enzimas podem ser reguladas basicamente em 3 níveis. No nível transcricional, com a produção de mais enzimas, aumentando a concentração de enzimas e aumentando assim a velocidade daquela reação enzimática. Podem ser regulados no nível da sua atividade, através de moléculas que podem se ligar a essa enzima, inibindo ou estimulando essa atividade, ou podem ser compartimentalizadas dentro de vacúolo, do retículo endoplasmático, isolando as enzimas do seu substrato ou aproximando as enzimas do seu substrato. Essa regulação ela pode ocorrer tanto a longo prazo como em curto prazo, de milissegundos, ou a longo prazo, de minutos ou horas, às vezes até mesmo dias, né? Então, como que isso acontece? Inicialmente, principalmente pensando assim, nível de tecido e órgãos dentro de um organismo, o sinal para a regulação de uma via metabólica chega através de uma molécula sinalizadora, que pode ser um hormônio, que é um mensageiro a longa distância, ou pode ser de um mensageiro a curta distância. Ele é percebido por uma proteína receptora na membrana da célula, que se liga ou ativa uma outra proteína chamada de fator de transcrição, que entra dentro do núcleo e vai inibir ou ativar a transcrição de um gene específico. Esse gene específico vai codificar para o RNA mensageiro, que vai ser traduzido em uma enzima. Então, por exemplo, assim vai ocorrer a síntese de mais enzimas, aumentando a concentração daquela enzima. Isso pode acontecer ao longo de dias, ou ao longo de horas ou minutos. Agora, uma regulação mais rápida, questão de milissegundos, ela geralmente ocorre através de uma mensagem dentro da própria célula, que vem por meio de um aumento de um metabólito, por exemplo, de um produto final daquela via, que pode se ligar a uma enzima no início daquela via, como a gente viu que o ATP regula várias enzimas da glicólise, por exemplo, do ciclo do ácido cítrico, ou de um cofator, como o NADH, por exemplo, tá? Então, esses cofatores, esses metabólitos intermediários de uma via metabólica podem se ligar àquela enzima e assim controlar a sua atividade, aumentando ou diminuindo. Essa enzima também pode ser fosforilada, tá? Também em resposta a alterações nesses metabólitos da via da que ela participa, ou ela pode se ligar a uma outra proteína reguladora que também responde a alterações de intermediários metabólitos dessa via. Ou ainda essa enzima pode ser marcada com a ligação de uma outra proteína, por exemplo, de uma ubiquitina, e assim ser marcada para degradação, diminuindo a sua concentração dentro da célula, ou ela pode ser compartimentalizada, tá? Todas essas são formas de regular a enzima. Muitas enzimas estão sujeitas a vários tipos de regulação, principalmente aquelas enzimas chaves que participam ali da conexão entre várias vias metabólicas. Então, ao longo da evolução, foram os mecanismos que as células desenvolveram para manter uma homeostase do seu metabolismo, né? Um balanço coordenado e refinado entre as vias metabólicas, principalmente entre as vias do anabolismo e do catabolismo, para que não haja isso que a gente chama de ciclos fúteis, né? Moléculas metabólitos sendo sintetizados e degradados na mesma taxa, que seria um desperdício de energia para a célula. Então, esses mecanismos de regulação, eles passam
tanto pelo nível enzimático, em relação à quantidade de enzimas, degradação e síntese de novas enzimas, da ativação dessas enzimas, regulando a velocidade de reação, muitas vezes irreversíveis essas regulações, exigindo síntese novos, né, de novas enzimas, outras vezes reversíveis, como modificações covalentes, né, por fosforilação, compartimentalização dessas enzimas, e não só das enzimas, como dos metabólitos também. Muitos metabólitos podem ser compartimentalizados somente no citosol ou somente na mitocôndria, como a gente já falou aqui, né, que as concentrações, por exemplo, de NAD e de NADP, né, elas são diferentes no citosol e na mitocôndria, onde ocorrem principalmente as vias de catabolismo e de anabolismo. E outra forma de regulação é através da especialização metabólica dos tecidos e órgãos, que é o que a gente vê nos organismos mais complexos, como o ser humano. E aí, nesse caso, cada órgão vai se especializar em uma parte do metabolismo. É uma forma de regulação mais refinada, mais derivada, que a gente observa nesses organismos mais complexos. Então, nos seres humanos, né, cada tecido do corpo humano ele tem uma função especializada, que reflete na anatomia e na atividade desse órgão. Então, por exemplo, os músculos esqueléticos, né, eles são especializados em movimento. O tecido adiposo, ele armazena energia na forma de gordura e pode servir também como isolante térmico. O cérebro ele é especializado em bombear íons através das membranas para causar correntes elétricas e assim produzir sinais elétricos, tá? E o fígado ele tem uma posição central no organismo, porque ele é o órgão que vai fazer o processamento e a distribuição dos nutrientes e dos diversos metabólitos que vão abastecer os outros órgãos. Então é nele que a gente observa o catabolismo e o anabolismo de vários metabólitos, de vários compostos orgânicos que depois são transferidos para a corrente sanguínea e distribuídos para os vários órgãos. Então, nesse sentido, o fígado tem um papel central, tá, no metabolismo do corpo humano. Então, o fígado ele é especializado no processamento dos nutrientes provenientes da dieta e também dos estoques que tem no nosso corpo. Então, lá a gente vai ver toda a maquinaria metabólica para o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e dos aminoácidos. No metabolismo dos carboidratos, dos açúcares no fígado, a gente vai ver que o metabólito glicose 6-fosfato ele tem um papel central, porque ele conecta várias vias do metabolismo dos carboidratos. Então, a glicose 6-fosfato, por exemplo, né, a glicose vinda da dieta, por exemplo, né, fosforilada, marcada em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela pode ser convertida novamente em glicose para ser transportada para outros órgãos pela corrente sanguínea, ou ela pode ser estocada, né, na forma de glicogênio, como uma reserva de energia, ou ela pode ser completamente oxidada para a produção de ATP, ou ela pode ser direcionada para a via das pentose-fosfato para a produção de poder redutor, ou ainda para a produção de nucleotídeos. E o acetil-CoA, a acetil-CoA derivada da oxidação da glicólise, também pode ser utilizada para a síntese de lipídios, de colesterol e ácidos graxos, tá? Os aminoácidos que chegam ao fígado, eles também seguem várias vias metabólicas importantes. Então, dentro do fígado, esses aminoácidos provenientes da dieta ou de outros tecidos e outros órgãos vão ser ali processados e vão ser utilizados tanto para a síntese de outras proteínas do próprio fígado, né? Os hepatócitos. Ali ocorrem várias vias metabólicas, né? Ali a gente acabou de falar que ocorre o processamento de carboidratos, de aminoácidos, de lipídios, então são muitas enzimas que vão participar desses metabolismos e, consequentemente, existem muitas enzimas que vão estar sendo produzidas e renovadas e ressintetizadas. E esses aminoácidos também podem ser transportados pelo sangue para a síntese de proteínas em outros tecidos. Ou eles também podem servir de precursores para a síntese de nucleotídeos, hormônios e porfirinas, né, que são produzidos especificamente ali no fígado. Esses aminoácidos,
Se não forem utilizados para síntese de outras proteínas, eles podem ser oxidados completamente para gerar energia na forma de ATP, ou os intermediários dessa via de oxidação, tanto dos aminoácidos provenientes da dieta como provenientes de outros tecidos, como a alanina proveniente do músculo, podem gerar intermediários para síntese de outros compostos, por exemplo, de glicose através da gliconeogênese a partir de piruvato ou de intermediários do ciclo do ácido cítrico, e essa glicose ser transportada na corrente sanguínea de volta para outros tecidos, ou para síntese de lipídios de ácidos graxos através da acetil-CoA. E nesse processo de oxidação é liberado amônia, que entra dentro do ciclo da ureia, nos hepatócitos, que é transformada em ureia e para depois ser descartada pelos rins. Bom, e os ácidos graxos, componentes dos lipídios que chegam aos hepatócitos, também podem seguir várias vias metabólicas. Então, os ácidos graxos, eles podem ser utilizados para a síntese de lipídios hepáticos no próprio fígado, ou podem ser oxidados, ativados e oxidados pela beta-oxidação para a produção de ATP, de energia, ali mesmo nos hepatócitos. Ou esses intermediários da oxidação dos ácidos graxos podem ser utilizados para a síntese de colesterol, que são precursores dos sais biliares, que são importantes na absorção de lipídios, de novos lipídios, ou o excesso de ácidos graxos que não forem consumidos ali nos hepatócitos podem ser convertidos em corpos cetônicos transportados no sangue, os quais podem ser utilizados como energia, entrando no ciclo do ácido cítrico, em alguns tecidos, como por exemplo no cérebro e nos músculos, né? Tanto esquelético quanto no músculo cardíaco, na ausência de carboidratos, né, de glicose, um período de jejum, por exemplo, prolongado de jejum. Agora, alguns ácidos graxos também podem ser transportados no sangue ou para serem estocados na forma de triacilgliceróis nos tecidos adiposos, formando uma reserva de energia, ou podem ser na forma de lipoproteínas plasmáticas, né? Eles conjugam com outras proteínas para se tornarem mais solúveis e assim serem transportados no sangue, ou ácidos graxos livres podem se ligar a uma proteína albumina para se tornarem também mais solúveis e serem transportados pelo sangue e depois serem utilizados em outros tecidos, como por exemplo pelos músculos, que podem utilizar esses ácidos graxos como fonte de energia. Então, pessoal, tá bem claro que, eu acho que ficou bem claro que o fígado, ele ocupa um papel central no metabolismo do corpo humano, né? Processando e distribuindo nutrientes e metabólitos para vários tecidos e órgãos de acordo com a sua demanda e processando também esses nutrientes, esses metabólitos, tentando alcançar uma homeostase, né? Reduzir a flutuação desses nutrientes que estão sendo absorvidos na dieta constantemente. Tá? O tecido adiposo não é um órgão, mas é um tecido também com uma atividade metabólica muito específica. Existem dois tipos de tecido adiposo, o branco e o marrom. No tecido adiposo branco, que é o principal, que constitui a maior parte do nosso tecido adiposo, principalmente no adulto, ele é constituído de células grandes, os adipócitos, com uma única gota lipídica de triacilglicerol. Então, a glicose, o excesso de glicose que vem do fígado, né, e os triacilgliceróis que também são montados lá no fígado e transportados depois pela corrente sanguínea associado a proteínas, formando as VLDLs, chegam até os adipócitos e ali são todos convertidos em triacilgliceróis e estocados ali. Esses triacilgliceróis podem ser degradados depois quando houver uma requisição de energia pelo metabolismo, por outros tecidos e outros órgãos. Mas lembrando que 75% desse triacilglicerol ele é degradado e depois reesterificado novamente em triacilgliceróis. Isso pode acontecer tanto dentro do adipócito como pode acontecer lá no fígado também. O glicerol proveniente da degradação do triacilglicerol no adipócito, ele não consegue ser convertido em glicerol 3-fosfato com facilidade dentro do adipócito. Então, quando não há glicerol 3-fosfato suficiente, esses ácidos graxos, eles vão para a corrente sanguínea e são reesterificados novamente lá no fígado, tá? E aí eles voltam de novo para o adipócito através das VLDLs
e são estocados novamente como triacilglicerol aqui nos adipócitos. O que vai determinar se os ácidos graxos são liberados ou não das reservas de energia nos adipócitos vai ser a concentração de glicose e a concentração de ATP, a demanda de energia no organismo. Já o tecido adiposo marrom, ele tem células adipócitos menores, que possuem várias gotículas de lipídios, né, ricas em triacilgliceróis, e uma grande quantidade de mitocôndria. Esse tecido também ele tem mais capilares e é mais inervado, e é por isso que ele tem essa coloração marrom, por causa dessa grande quantidade de mitocôndria e da maior quantidade de capilares nesse tecido. Ele é um tecido cuja especialização não é fornecimento de etilenglicol para a produção de energia em outros tecidos, mas a produção de calor. Essas mitocôndrias ali são ricas na proteína desacopladora mitocondrial, que acaba levando a menor formação do gradiente eletroquímico ali na membrana interna da mitocôndria, e aí essa energia proveniente da oxidação desse triacilglicerol ali na cadeia transportadora de elétrons, ao invés de ser convertida para a formação de ATP, ela é convertida para calor, na forma de calor. Então, esse tecido adiposo marrom ele é bastante comum em mamíferos pequenos, né, nos filhotes, presente aqui principalmente no tórax, protegendo os órgãos vitais de variações de temperatura, e é importante também nos animais que hibernam, com uma proteção também térmica e produção de calor durante o inverno. Os músculos são órgãos especializados na geração de ATP para bancar a contração muscular. E o músculo esquelético, em particular, o seu metabolismo está adaptado para a realização de trabalho mecânico de forma intermitente, ou seja, momentos de pouca atividade, momentos de atividade intensa. E por isso o músculo também ele é especializado em utilizar diferentes fontes de energia para a síntese de ATP, tanto nas condições de pouco movimento, de repouso, como também de atividade intensa. Então, em atividades leves e de repouso, os músculos usam principalmente a glicose, proveniente da corrente sanguínea, ácidos graxos e corpos cetônicos, né? Metabolizados principalmente lá no fígado, que chegam pela corrente sanguínea. Esses compostos eles vão entrar no ciclo do ácido cítrico, né, no processo respiratório dentro da mitocôndria, sendo completamente oxidados a CO2 e água, produzindo ATP. Numa atividade intensa ou numa atividade de explosão, o músculo passa a utilizar suas reservas de glicose, que estão ali na forma de glicogênio. Então, esse glicogênio ele é degradado para fornecer energia nesse processo de respiração. Mas a quantidade de oxigênio que chega pela corrente sanguínea em uma explosão, uma atividade de explosão ou numa atividade intensa, prolongada, não é suficiente para bancar a respiração aeróbica, né? Lembrando que o oxigênio é o receptor final de elétrons lá no final da cadeia transportadora de elétrons do processo respiratório. Então, na falta de oxigênio, o músculo faz respiração anaeróbica, respiração lática, produzindo lactato que depois vai ser metabolizado no fígado. Tudo isso para garantir a produção de ATP, que vai ser utilizado depois pelas proteínas, enzimas do músculo, dos miócitos, para a contração muscular. E além disso, o músculo esquelético ele tem uma fonte adicional de ATP, que é a fosfocreatina. A fosfocreatina é uma outra proteína que auxilia na regeneração do ADP, transformando novamente em ATP, garantindo que não falte ATP para a contração muscular. Então, os esportistas aí da turma vão saber que, mesmo após um período de atividade muscular intensa, a gente continua gastando energia, né? E hoje sabe-se que a gente gasta mais energia no período de descanso, né, de recuperação, do que durante o período de exercício físico propriamente dito. Por quê? Porque durante a atividade muscular intensa, ocorre respiração anaeróbica, né, produzindo lactato. Esse lactato, ele tem que ser metabolizado, né, porque o lactato, ele pode provocar o abaixamento do pH,
E esse pH não é interessante para a célula e também leva a uma atividade muscular mais baixa. Então, esse lactato, ele é transportado para o fígado, onde ele entra na gliconeogênese, transformado novamente em glicose, com gasto de ATP para isso, né, gente? A gliconeogênese gasta energia. E aí essa glicose é transferida de volta para o músculo, onde ela vai ser novamente transformada em glicogênio para a utilização na próxima atividade física, liberando ATP para a contração muscular. Esse é o famoso ciclo de Cori, né? Importante porque o gasto de ATP utilizado no processamento do lactato, na metabolização do lactato, na gliconeogênese, para a formação de glicose, ele é direcionado para o fígado. E assim o músculo pode usar todo o ATP para a contração muscular. E como eu disse para vocês, os músculos, eles têm uma fonte adicional de ATP, que é a fosfocreatina, principalmente o músculo esquelético, mas o músculo cardíaco também tem uma concentração de fosfocreatina. E ela é uma proteína que ajuda na regeneração do ADP, formando ATP, garantindo que exista ATP suficiente para a contração muscular. Ela é especialmente importante na recuperação do exercício e na formação de novas fibras musculares, tá? Por isso que os fisiculturistas, eles ingerem fosfocreatina na dieta, tem uma complementação de fosfocreatina. E essa creatina formada após a recuperação do ATP, ela sofre uma degradação espontânea, então a fosfocreatina ela tem que estar constantemente sendo ressintetizada. E é por isso que as pessoas que fazem exercício intenso com muita frequência e que desejam a formação de massa muscular, têm que complementar a dieta com fosfocreatina. O músculo cardíaco, diferente do músculo esquelético, ele tem o seu metabolismo adaptado para uma atividade contínua e de ritmo regular. E além disso, diferente do músculo esquelético, o músculo cardíaco ele só faz respiração aeróbica, ele é exclusivamente respiração aeróbica. Então, o coração ele pode utilizar várias fontes de energia para essa respiração aeróbica, além da glicose, pode usar ácidos graxos, corpos cetônicos vindo da corrente sanguínea. Tudo isso, todos esses compostos vão ser oxidados e entrar no ciclo do ácido cítrico e na fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria. Ele também tem uma taxa relativamente pequena de fosfocreatina e como ele só faz respiração aeróbica, pessoal, ele é dependente do oxigênio que é provido pelo sangue. Então, qualquer falha ali, obstrução nos vasos que irrigam o coração, cessa o fornecimento de oxigênio e o músculo as células do músculo acabam morrendo, que é o que caracteriza, né, um infarto, né, é a morte de uma parte do tecido do miocárdio. O cérebro, um outro órgão importantíssimo no nosso organismo, é um órgão que também tem uma atividade extremamente intensa, uma atividade respiratória, um metabolismo respiratório muito intenso, de forma que o consumo de oxigênio do cérebro pode corresponder a até 20% de todo o consumo de oxigênio do organismo num estado de repouso. Uma característica do cérebro é que as células nervosas dos mamíferos elas só utilizam glicose como fonte de energia. Essa glicose entra no processo respiratório para a produção de ATP e esse ATP é utilizado principalmente para criar gradientes eletroquímicos e gerar impulsos elétricos. E também para a síntese de neurotransmissores e receptores também que vão atuar aí nesses impulsos elétricos. Agora, o cérebro ele tem a capacidade de se adaptar a condições de baixa glicose no sangue, porque ele pode usar corpos cetônicos provenientes da corrente sanguínea, né, metabolizados lá no fígado e trazidos pela corrente sanguínea. Mas somente quando necessário, tá? O principal fonte de energia no cérebro é a glicose. Então, na aula de hoje, a gente viu uma visão geral da integração do metabolismo, vendo o destino metabólico das principais moléculas energéticas, glicose 6-fosfato, piruvato e acetil-CoA, como que ocorre a regulação metabólica e uma coordenação entre anabolismo e catabolismo, e o perfil metabólico de alguns órgãos principais e tecidos principais do nosso organismo, o fígado,
o tecido adiposo, os músculos e o cérebro. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.